E aí, quanto que eu vou gastar e quanto que eu vou lucrar no confinamento das novilhas? Uai, mas você já vendeu as novilhas? Ainda não, mas antes mesmo de comprar os animais, eu já tinha feito essa conta. Eu vou mostrar o nosso planejamento inicial, aquilo que a gente mirava lá no começo. Com os problemas que a gente teve, a gente vai ter que fazer uma mudança de rumo. E aí eu vou mostrar o impacto financeiro dessa mudança no nosso projeto, em termos de lucro, de resultado. Mas é certeza que esse número vai acontecer? Claro que não. Eu fiz um planejamento. A gente ainda não tirou as novilhas lá da propriedade, apesar do confinamento ter terminado. Quem acompanha o canal sabe que a gente teve um problema um pouco mais sério com esse projeto. Então, nesse momento, o resultado dele vai ser bem diferente daquele que a gente tinha planejado lá no começo. Por conta disso, eu achei que era um bom momento para a gente falar de planejamento, planilha e aplicação no dia a dia. Dependendo do impacto, talvez seja o caso até de desistir. Mas para saber o resultado final dessa análise, fica até o final do vídeo, deixe o seu like, aproveita e deixe o seu comentário dizendo o que você acha que a gente devia fazer. Fala, fazendeiro das planilhas! Bom ou não? Eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas eu fiquei um tempinho sem postar para o canal por conta das festas de final do ano e alguns outros probleminhas aí. Mas a gente está aqui. Pois bem, as novilhas estão lá na alquimia, comendo e ganhando peso. Vocês puderam acompanhar um pouco pelos vídeos aqui do canal. Se você não sabe do que eu estou dizendo, vai aqui no primeiro comentário e assiste os vídeos dessa historinha. Aproveita, deixe seu comentário e deixe seu like, porque isso ajuda muito. Não só pelo algoritmo do YouTube, mas também por saber que a gente de alguma forma está impactando vocês aí do outro lado. Então, já fico meu muitíssimo obrigado para você que curte, compartilha e comenta. Então vamos direto ao ponto. Primeira tabela aqui. Essa é uma tabela dos custos que a gente planejou lá no início, até antes de começar o confinamento. Se você não sabe como eu cheguei nesses números, eu também não vou entrar no detalhe nesse vídeo aqui. Tem vários outros vídeos que eu detalho como fazer essas contas. Dá uma olhada aqui no primeiro comentário. Mas o fato é que esses são os custos. A gente separou por funcionário, silagem, ração, estrutura, tudo aqui. E esses são custos atrelados ao projeto. Aqui não entra o custo da propriedade. Essa segunda tabela já é uma tabela de quanto que eu paguei pelos animais. A gente conseguiu negociar esses animais um pouquinho antes daquela subida de final do ano que teve no preço da arroba, tá? Então eu paguei, juntando tudo aí, frete e tudo mais, R$ 1.563 por cabeça, tá? E na média esses animais estavam com 8,55 arrobas. Só para a gente fazer uma conta aqui, 1.563 dividido por uma média de 8,55 arrobas, isso aqui na balança, porque a gente pesou, dá R$ 182,81, tá? Se a gente quiser fazer a conta por quilo, quanto é que eu paguei no quilo na época? Eu paguei R$ 6,09. Então a gente consegue ver aqui que foram 18 animais, logo eu paguei R$ 28.134 no lote inteiro dos animais, tá? A nossa expectativa lá na época já era vender essas novilhas com 13 arrobas, tá? E um preço de R$ 210 por arroba, então daria R$ 2.730 por animal. Então só para a gente fazer a conta aqui, R$ 210 por arroba, 2.730 dividido por 13 arrobas, R$ 210 por arroba, tá? Então tá certinho essa nossa conta. Logo, de receita de venda de animais, a gente teria aqui 49.140, tá? Receita da venda dos animais, mesmo menos o preço da compra, daquilo que eu paguei por eles, daria um total de lucro bruto aí de R$ 21.006, R$ 21.000. E aí a gente vai para a tabela de resultado, porque obviamente resultado não é aquilo que você recebe pelos animais menos aquilo que você pagou, né? Tem um monte de custo envolvido aí. Então vamos lá, só organizando aqueles valores que eu acabei de falar, receita de 49.140 e custos de 45.610. Por quê? Porque aqui entra a compra dos animais de 28.134, que a gente acabou de calcular, entra o custo da silagem de 1.153, ração de 9.600, impostos que a gente tem que pagar na venda dos animais, 1.900, funcionário, esse aqui é o custo do funcionário pelo período do projeto, proporcional ao tempo que ele dedicava ao projeto, tá? Mão de obra de feriados, né? Porque a gente só tem um funcionário, então no feriado a gente tem que pagar uma diária para outra pessoa vir fazer o trato ou coisa do tipo. Custo de estrutura que a gente ia ter que gastar, mão de obra de pesagem, dia de pesagem, de novo, a gente só tem um funcionário, a gente precisa de mais de um funcionário para fazer a pesagem, a gente pagava uma meia diária,
né, e alguns outros custos. Então, lembrando que isso aqui é o nosso planejamento inicial, tá? Lá no início a gente projetava um lucro de 3.529, ou seja, isso aqui é o que sobra no bolso do dono do projeto, né? E aí vai ter muita gente falando, poxa, mas R$3.500 é muito pouco, não dá nem para ficar rico com isso. Tá? E a gente tem que lembrar, o objetivo do projeto não era ficar rico, lembrando que eram só 18 animais. Ainda voltando para o nosso raciocínio aqui, R$3.529 em 95 dias, que era a projeção inicial do nosso confinamento, dá um retorno, né, dá uma rentabilidade de 7,7%. Isso ao mês daria 2,4%, 7,7% em 95 dias. Ao mês dá 2,4% ao mês, retorno ao ano de 21,8% ao ano. Isso aí está muito bom, principalmente se a gente considerar aqui uma taxa do CDI na média aí do período de 11,65%, a gente está falando que esse retorno de 3.500 aqui seria CDI mais 9% ao ano. Essa aí está uma taxa bastante atrativa. Além disso, planilheiro, a gente tem que lembrar também de calcular o fluxo de caixa desse projeto. Uma coisa é o lucro, o fluxo de caixa ia ser ainda maior, tá? Colocando os mesmos dados lá, mas aí agora calculando realmente o fluxo de caixa, ou seja, o dinheiro que vai sobrar no nosso bolso, a projeção inicial era de 7.698, ou seja, quase 7.700. O fluxo de caixa está bom e bem mais positivo do que o nosso resultado. Então a expectativa era boa lá no início. Agora vamos lá para calcular a nova projeção financeira depois dos impactos que a gente teve. Se você não sabe, a gente teve um problema grande nesse confinamento. A gente vai ter que fazer uma alteração grande de dieta. O vídeo dessa historinha está aqui no primeiro comentário, tá? E a gente vai ter impacto no custo da dieta, a gente vai ter impacto no ganho médio diário desses animais e, por consequência, a gente vai ter impacto no tempo de confinamento que seria necessário para fazer a terminação deles. Bom, começando pelo custo da ração. Inicialmente, no planejamento anterior, era para essa ração ter um custo de R$ 1,04 por quilo. Com a nova formulação sugerida lá pelo técnico, ela ia para um custo de R$ 1,28 por quilo. Pode só parecer alguns centavos, mas isso é um aumento de 23% no custo da minha ração. Isso se deu em decorrência de que ele mudou. Inicialmente ele falou que era preciso só 8% de núcleo, depois ele queria colocar uma ração com 16% de núcleo. Fora isso, a quantidade também mudou. Só para a gente ter uma noção, no planejamento inicial a gente gastaria 885 quilos de núcleo. Com essa alteração sugerida pelo técnico, a gente teria que gastar 1.881 quilos de núcleo. Ou seja, eu estou gastando mais na minha ração e estou usando muito mais. O milho até que diminui na ração e isso dá uma aliviada no custo. Só que não faz sentido, porque eu estou tirando um negócio que é barato e adicionando um negócio que é caro. Além disso, a quantidade de silagem que eu ia ter que entregar para o animal também aumentou sobremaneira. O aumento do quanto a gente ia gastar com silagem não é porque a silagem ficou mais cara, não é isso. É porque o tempo de confinamento previsto aumentou de 95 dias para 148 dias. Por quê? Porque a gente esperava um GMD bem mais alto, que o cara prometeu, entre aspas, não conseguiu entregar, e esse 95 foi para 148 dias. Isso é um aumento de tempo de 56%. E a gente está falando de mais tempo entregando ração, mais tempo entregando silagem, mais tempo do funcionário, mais tempo de outros custos que sempre vão a reboque quando a gente aumenta o tempo. Conclusão, está aí nessa tabela. Os números da venda, projeção de venda com os animais não muda, nem o número da compra, tá? O resto muda completamente, todos os outros custos. E com isso, a gente passa para uma projeção de resultado de menos R$ 9.800. A gente projetava um ganho de 3.500 e essa nova projeção nos mostra um prejuízo de R$ 9.800, quase R$ 10.000 de ré, tá? Deixa eu chegar aqui um pouquinho para o outro lado, porque até o fluxo de caixa ficou negativo. Lembra que ele era positivo em mais de R$ 7.500? Agora ele está em negativo de 1.250. Eu vou fazer com vocês aqui uma conta de qual seria o nosso custo de produção por arroba lá no planejamento inicial. Então eu vou pegar, somar todos os custos aqui que a gente teve. Daí na faixa de R$ 17.500. E aqui eu vou ver quanto que eu projetava produzir. Eu ia produzir 4,45 arrobas por animal. Ia produzir 80,10 arrobas.
dividindo um pelo outro, meu custo daria na faixa de R$ 218 por arroba. Mas uai, Rodrigo, você não ia vender por R$ 210 por arroba os animais? Ia, mas lembra, eu comprei as arrobas, eu já comprei 8,55 arrobas por animal na média por R$ 182. Na hora de vender, eu ia vender por 210. Então esse ganho compensa. O mercado gosta de chamar isso de ágio ou deságio. Eu não gosto desse termo, mas o conceito é esse. Já com esse novo desenho, com essa nova projeção financeira, depois da cagada na dieta lá do técnico, esse custo por arroba produzida daria R$ 315,24. É completamente inviável, por óbvio, produzir a 315 e vender a 210. Não tem ágio que resolva esse problema. Mas e aí, qual que é a conclusão final? E se eu só ouvisse o técnico sem fazer conta? Muitas vezes esse povo só está interessado na comissão do produto que ele vende. Esse técnico ou vendedor, muitas vezes eles dizem que fazem a conta do custo-benefício, mas eles não fazem. Às vezes eles estão dando uma dieta de engorda do gado de 1,5 kg, 2 kg por dia e acha que está maravilhoso. Depende, às vezes não está, e quem tem que fazer essa conta é você. Você não pode ter o objetivo só de engordar o gado. Seu objetivo tem que ser ganhar dinheiro. Você engorda o gado para ganhar dinheiro e não o contrário. E olha a maravilha de um planejamento, de uma planilha, de poder me antecipar aos acontecimentos. Com esses dados na mão, eu vou poder tomar novas decisões. Eu vou mudar a dieta novamente? Eu vou desistir do confinamento? Eu vou mudar tudo? Na verdade, já mudamos. Eu coloquei uma foto aí na tela para mostrar a nossa área de pastejo rotacionado. Aqui no cantinho direito tem onde elas estavam no confinamento, um pouco mais para baixo tem o nosso curral e aqui estão nossos 10 piquetes. Esses últimos 2 piquetes mais do lado esquerdo da tela parece só um piquete, mas na verdade tem uma divisão entre eles. Agora a gente tem pasto à vontade com alto teor de proteína. E aí por que a gente estava fazendo um confinamento sendo que a gente tem pasto? É porque a gente estava numa situação de seca, esses pastos estavam lacrados. Agora que voltou a chuva, a gente pode voltar a usar, tá? A gente está com as 18 novilhas, elas estão na faixa aí de 11 arrobas, que são 2,5 hectares de pasto. Para a gente ter uma ideia, esse pasto está até passando. O ideal é que a gente tivesse uma carga animal um pouco maior agora, mas a gente não tem esses animais, não tem esse planejamento e a gente vai fazendo esse manejo da forma que dá. A mudança das novilhas do confinamento para esse pastejo já vai fazer um mês. A gente estava com um problema na balança lá da propriedade e não estava conseguindo pesar os animais. Mas a gente já está resolvendo isso, na verdade já resolveu e na semana que vem a gente já deve fazer uma nova pesagem. A suplementação, a gente não está seguindo a recomendação da empresa, por óbvio, porque eles não sabem o que estão fazendo. E aí o nosso custo iria lá para cima também e ficaria inviável. A partir do resultado que a gente tiver na pesagem da semana que vem, a gente vai ter mais dados e mais insumos para tomar a decisão. Mas de uma maneira geral, o nosso objetivo é conseguir tirar esses animais da chácara até o mês que vem. Seja para mandar para o abate, seja para vender ali na região para alguém que tenha interesse. E aí a nossa meta é comprar um lote maior de animais, só que com uma característica um pouco diferente. Na medida que a gente for fazendo essa pesagem e tomando essas decisões, eu vou fazendo os vídeos e postando. Então tá aí, pessoal. Eu fiz um outro vídeo aqui para o canal que eu mostrei o quanto que eu gastei e o quanto que eu ganhei na silagem de sorgão gigante. Nesse vídeo aqui eu mostrei o quanto que eu esperava gastar e o quanto que eu esperava ganhar no confinamento. Teve a mudança, a gente mostrou o impacto dessa mudança e com esses dados na mão decidimos mudar o projeto antes do prejuízo chegar. Eu me antecipei. Semana que vem a gente vai ter a pesagem dos animais. Eu vou atualizar a gestão financeira do projeto e vou conseguir enxergar o final do projeto. Tanto o final físico de entregar os animais, quanto o resultado final financeiro esperado a partir dessas novas mudanças. Tomara que gostem e se gostou, deixa seu comentário. Por esse vídeo é isso. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.